diversas, né. Então eu acho que isso é uma coisa interessante, né, para a gente pensar, né, porque a Leda estava falando que ela as 2 coisas que ela mais gosta é rezar e cozinhar, né. Você vê, é uma coisa, né, já essa expressão dela, essa fala dela já traz muita coisa, né, da da característica cultural, né. E e assim nas cozinhas é que são transmitidos muitos, né, muitos aspectos culturais, muitos valores, eh, a personalidade de um povo, né. Então é muito interessante a gente poder pensar isso, né. E esse nutrir-se, que a gente fez uma provocação aí com o título, né, alimentação e nutrir-se, né, alimentar-se e nutrir-se, eu quis colocar essa expressão, né. Porque ali a gente está se nutrindo, de muita coisa, né, muita coisa que nutre a nossa alma, né, nutre a gente se nutre da nossa ancestralidade, né, de da nossa história, né. Então tem muita coisa que nos nutre, né, que nutre nossa alma, eh, nossa nossa mente também, né. E a maneira como a gente constrói, né, o nosso estar no mundo, né. E pra gente construir isso, a gente precisa se nutrir, né. A gente se nutre de muitas coisas. Não é à toa que as pessoas muito comum usarem a expressão das raízes, né. A gente precisa ter, todos nós temos nossas raízes, né, que que faz uma menção, né, às plantas, né, e o quanto as raízes são importantes, né, os nossos ancestrais, né, os nossos, os nossos avós, as pessoas que vivem na nossa próximos à nossa comunidade, e tudo isso, né. Então eu gosto de iniciar a live fazendo um pouco essas provocações, e gostaria de dizer que a gente está aberto, né, estamos abertos para as intervenções, à medida que a gente vai falando, ou eu ou alguma outra pessoa, às vezes a pessoa está ali quietinha, mas, ouve alguma fala e se lembra de alguma coisa, né, se lembra de uma situação ou uma ideia, então é interessante que coloque, tá. Por isso que a gente faz esse formato de live, onde as pessoas não precisam escrever, né, não precisa necessariamente escrever para participar, é só falar mesmo, né. Os microfones, eu estou vendo aqui que os microfones estão fechados, mas para você falar basta dar um toque na tela, aí vai aparecer um microfoninho na parte de baixo, aí você clica no microfoninho, e aí já pode começar a falar, tá bom? Então a ideia, né, da gente, eh falar, né, dessa maneira mais ampla, né, suscita, né, muitas questões, a gente faz muitas associações, né, relacionadas a isso, né, eu já vi pessoas falando da raiva, né, fulano me colocou muita raiva, né, eu estou cheio de raiva, é como se a pessoa tivesse se nutrido de raiva, né, e tivesse, falando da dificuldade de lidar, né, com a raiva,
ou com a tristeza, né? Ou com uma situação triste, né? A qual a pessoa vivenciou, né? E ela, de certa maneira, se nutriu daquilo, né? E aí está precisando metabolizar, né? Está precisando digerir, às vezes, né? É muito comum as pessoas falarem também. Foi difícil digerir aquela situação, né? Aquilo ficou parado na minha garganta, né? Então, são coisas que fazem a gente refletir, né? Sobre esses aspectos. Foi muito interessante isso que o senhor falou, doutor, sobre como a alimentação traz, às vezes, momentos e memórias, né? Eu acredito que muitas das pessoas que estejam participando aqui da live têm alguma memória de um Natal, por exemplo, e uma comida específica que a avó fazia. E eu complemento a questão que a Leda trouxe, que ela gosta muito de cozinhar e de rezar. É quase um ato terapêutico cozinhar também, às vezes, né? Porque uma coisa que a pessoa gosta e ela se distrai e faz bem para ela. E tem muita questão de colocar todo o amor e carinho na comida e passar isso para outras pessoas, né? Então, isso é muito legal. Sim. Quer falar, Gisela? Eu quero. Não é só nem o ato do preparo, né? Eu acho que a alimentação, né, a nutrição, ela mexe com todos os nossos sentidos. A gente começou cedo, o pessoal está entrando agora, né? Mas eles vão já cadenciando na nossa conversa. Então, a nutrição, ela mexe com todos os nossos sentidos, né? A gente tem ali no preparo a transformação do fogo, né? A gente tem a escolha dos ingredientes, a gente tem as misturas que vão formar uma outra comida. Aí a gente tem a energia de quem está fazendo, aí depois a gente tem a comunhão, né? Que é a divisão dessa nutrição que vai ser compartilhada com quem está naquele momento, né? Então, e o cheiro, o sabor, né? Tudo vai ficando gravado no nosso corpo como um todo, né? Então, se tem uma coisa que a gente não esquece de onde a gente veio, acho que é uma das últimas coisas que a gente pede, ou se não perde, é o paladar, é a memória afetiva do que nos nutriu, né? Desde a infância, assim. E isso fica muito presente, né? Eu tenho uma ligação muito forte com essa parte de nutrição, e aí até a minha tia está participando. Eu tive uma intolerância alimentar muito forte, né, na infância, e todo o meu trabalho na vida, assim, de transformação também, de coisas que se eu não tivesse feito essas transformações, eu já não conseguiria comer. E hoje poucas coisas eu não como, mas é muito perceptível o meu estado emocional com a digestão da comida. Eu acho que isso é muito muito presente, né? É muito interessante a gente estar numa live com um psiquiatra, né, falando de alimentação, porque as pessoas costumam segmentar, né, ou dividir, o que tem a ver, né, você falar de nutrição ou de alimentação e a saúde mental, né? Então, o que nos rega, o que nos nutre e como isso vai nos alimentando realmente no dia a dia, né, em tempos de tantas poluições. Sim, muito legal isso.
Quem quer falar? É Selma? Parece que... Eu acho que se você quiser fazer a, a reintrodução, que o pessoal está entrando agora, então. Eu vou até falar, gente, bem-vindo aí para Dani Estela, Selma, Nímenon, a Dudiné está entrando agora também, vou aceitar ela, o César, a Silvana, sejam muito bem-vindos, pessoal. A live hoje é sobre alimentação e nutrir-se, então a gente já começou o papo faz uns 10 minutinhos. Sintam-se à vontade para falar, compartilhar experiências, opiniões. Sim. Então, eu acho que isso que a Gisela colocou, eu acho que é bem a ideia mesmo, né, da live, né, da gente poder não ficar segmentado, né, que hoje há uma tendência, né, de se... E você falou, é psiquiatra, tá falando de alimentação, de nutrir-se, né? Mas a ideia era essa mesmo, né? Da gente sair, né? Tentar construir um outro lugar, um outro falar, né? Sobre a gente, né? Que não seja essa coisa segmentada, né? E principalmente numa época em que a invasão farmacêutica ela toma conta, né, do nosso dia a dia, né, e, entre aspas, nos alimenta, né, enfia remédio na gente, né, e não sei nem se nos alimenta ou se nos estupra, né, com essa quantidade imensa de remédios, né, e outro dia eu estava até comentando, né, sobre essa questão das crianças, né, que eu trabalho bastante com crianças, né, e eventualmente preciso utilizar a medicação e tal, né, mas o que eu percebo, né, o quanto as crianças estão sob ataque da indústria farmacêutica, né, mas por que eu falo isso? Porque a indústria farmacêutica desenvolveu um marketing, né, tão agressivo, né, que ela faz com que as crianças tomem remédios sem precisar tomar o remédio, né? E é absurdo, a gente aqui na clínica, no consultório, no dia a dia, às vezes eu vejo criança com 5, 6 aninhos de idade, já tive casos aqui, tá, até registrado em prontuário, né, de crianças nessa idade tomando 3 tipos de remédio psicotrópicos, né? E são casos, crianças que eu acompanhei, que tive uma abordagem diferente, né, do que ela vinha sendo feita, né, e depois de um tempo, isso foi sendo reduzido, né, e casos que não precisaram tomar mais nenhum remédio, né, e casos que precisou tomar por exemplo, está tomando, mas a ideia que a coisa não seja centrada em cima disso, né? E compete a nós ficarmos atentos a isso, né? Que é então, e trazendo também a questão da alimentação, né? Existem abordagens, eu trabalho também integrado com uma nutricionista, né? E a gente troca muita ideia, né? A respeito da maneira como as crianças estão sendo alimentadas, né? A gente está falando de invasão farmacêutica, mas tem a invasão das indústrias de alimentos, né? E que a gente vê crianças sendo alimentadas com alimentos que fazem mal a elas, né? E que os pais, as mães, muitas vezes são influenciados, né, por esse marketing e alimentam as crianças com alimentos que contribuem para elas ficarem
mais hiperativas e mais agitadas também, né? E, então, eu acho que essas ideias eu gostaria de ouvir das pessoas que estão participando, né? O que vocês pensam disso também, né? Como é que é para vocês isso? Eu gosto muito de, na hora da live, perguntar para o silêncio, né? O que é que o silêncio tem que a gente não está sabendo, né? Então, quem está em silêncio talvez esteja pensando coisas que possa falar aqui, né? Então, vamos lá. Inclusive, o César mandou aqui no chat. Oi, Paulo. Aí eu falei, ultraprocessados, a Gisela mandou aqui também. Então, César, se quiser falar alguma coisa também, fica à vontade.